Bom, como todos sabemos, a Copa Libertadores é um dos torneios mais importantes de clubes do mundo, né? Ao lado da Champions League, talvez a Champions League seja mais valorizada por tudo que envolve em dinheiro, patrocínio, estado entre todos os times da América do Sul, que é obsessão em praticamente todas as torcidas dos times que disputam esse torneio. A Libertadores tem inúmeros registros históricos, vários jogadores lendários que passaram pela Libertadores, que também teve títulos memoráveis, viradas históricas, jogos eternos, mas em todo e qualquer campeonato, seja qual for a importância desse campeonato, um dos registros que mais se tem valor é justamente a artilharia. Com base nessa afirmação, nós listamos os 20 maiores artilheiros brasileiros na Libertadores em todos os tempos. Bom, e na verdade, os 20 maiores artilheiros brasileiros na Libertadores, na verdade são 21, né? Porque o 20º maior artilheiro tem 12 gols, que é o Kleber Pereira, mas empatado com o Danilo, que também tem 12 gols. O Danilo que disputou a sua primeira Libertadores pelo São Paulo em 2004 e depois disputou pelo Corinthians. Jogou 2 vezes a Libertadores por Corinthians e São Paulo. E no São Paulo ele fez um gol em 2004, 3 gols em 2005, o ano que o São Paulo foi campeão pela última vez da Libertadores, e também 3 gols em 2006, a última vez que ele disputou a Libertadores pelo São Paulo. Já pelo Corinthians ele marcou 4 gols em 2012, quando o Corinthians foi campeão. Em 2013 ele marcou apenas um gol, disputou outras pelo Corinthians, outras pelo São Paulo, mas as Libertadores citadas foram as que ele marcou gols. E seguido do Danilo, tem o Kleber Pereira também com 12 gols. O Kleber Pereira, que foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, mas antes, em 2000, ele já havia disputado a Libertadores pelo Furacão. Foi quando em 99 o Atlético Paranaense foi campeão da seletiva, a única vez que teve uma seletiva no Brasil, um torneio classificatório para a Libertadores. O Atlético foi campeão, deu direito a disputar em 2000 a Libertadores, e o Kleber Pereira disputou sua primeira Libertadores em 2000 pelo Furacão, marcando apenas 2 gols. Em 2002 ele disputou, mas acabou não marcando gols. Depois ele voltou a disputar a Libertadores, mas dessa vez por um time de fora, pelo Necaxa do México. Ele foi um dos destaques do time mexicano, marcando 4 gols, inclusive um deles contra o São Paulo, e depois despertou interesse no Santos. O Santos acabou contratando ele para o ano seguinte, em 2008. Ele marcou mais 6 gols pelo Peixe, encerrando sua participação em Libertadores. Seguido de Danilo e Kleber Pereira, com 13 gols em 19º, eu cito o Iroldo Rodrigues de Oliveira, um jogador pouco conhecido no Brasil, mas que fez história na Colômbia. O Iroldo, que nasceu no Ceará, em Fortaleza, teve sua passagem rápida pelo Botafogo, mas depois se transferiu para o Deportivo Cali da Colômbia, onde fez história, onde é um dos maiores ídolos, inclusive, do Deportivo Cali, e na Libertadores deixou sua marca pelo time alviverde. Foram 3 Libertadores disputadas, 3 Libertadores seguidas, em 68, 69 e 70. O Iroldo marcou 13 gols. É muito gol por um período curto de tempo, né? Em 3 anos, que naquela época eram menos times, tinham menos jogos, ele fazer 13 gols nesse período curto é realmente um fato histórico para o Iroldo e para o Deportivo Cali. Bom, e depois do Iroldo eu cito o Neymar, né? O Neymar, que é um dos principais jogadores da atualidade, atualmente no Barcelona, fazendo história aí, principal jogador da seleção brasileira atualmente. O Neymar, que tem 14 gols em 2 anos, também é muito gol num período curto de tempo novamente. O Neymar, que estreou em Libertadores em 2011 e logo na sua estreia em Libertadores já emplacou um título, devolvendo as glórias da América para o Peixe, né? E enfrentou um gigante da América, que era o Peñarol, e o Neymar foi o grande destaque daquela conquista, marcando 6 gols. No ano seguinte, em 2012, o Santos voltou a disputar a Libertadores, foi semifinalista quando foi eliminado pelo Corinthians, e o Neymar marcou 8 gols, marcou mais gols do que na campanha do título. Mas o Neymar acabou marcando 14 gols em 2 anos, que é muita coisa também.
Também com 14 gols tem o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro que ficou conhecido no Brasil, ele começou a carreira no Rio Branco, mas ficou conhecido com o título paulista em 2005 pelo São Paulo. Depois ele foi vendido e retornou no ano seguinte, em 2006. Foi quando ele estreou em Libertadores. Ele não fez parte da campanha de 2005, quando o São Paulo foi campeão. Ele estreou em Libertadores no ano seguinte, em 2006. O São Paulo repatriou ele depois que vendeu, ele voltou por empréstimo. Jogou com a Libertadores pelo São Paulo em 2006 e fez apenas um gol. Depois ele foi vendido novamente e voltou para o Brasil em 2009, quando ele acertou sua transferência para o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi finalista daquela Libertadores e o Thiago Ribeiro jogou praticamente todos os jogos e marcou apenas um gol. O auge, o ápice, o ponto máximo do Thiago Ribeiro em Libertadores foi em 2010, atuando pelo Cruzeiro novamente, quando ele marcou 8 gols pelo Cruzeiro em 2010. E depois em 2011 ele marcou mais 4 gols pelo Cruzeiro e fechou sua conta de gols pela Libertadores. Depois ele veio a disputar com o Atlético Mineiro, mas jogou pouquíssimo e nem chegou a marcar gols. No Santos ele também atuou, mas não jogou Libertadores. Seguido do Thiago Ribeiro, também com 14 gols. Aliás, tem uma leva de jogadores com 14 gols. Eu cito o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano que estreou em Libertadores pelo São Paulo. Aliás, só jogou Libertadores pelo São Paulo. Inclusive no Brasil ele só jogou em 2 times, São Paulo e Ponte Preta. E no São Paulo ele estreou em 2004 e foi um ano muito bom para o Luiz Fabiano em Libertadores. Em 2004 ele marcou 8 gols. Jogou no Porto, jogou no Sevilha, ficou anos fora do Brasil e aí retornou para o Brasil para jogar novamente no São Paulo. E quando o São Paulo voltou a disputar a Libertadores, em 2013 ele marcou 5 gols e em 2015 marcou apenas um gol e foi seu último gol em Libertadores. Bom, e ainda pelos lados do Morumbi, e ainda falando de ídolo, aliás, maior ídolo, né? O Rogério Ceni. Rogério Ceni, que é o maior ídolo do São Paulo. Da fase do Rogério em diante, realmente o Rogério conquistou todo o torcedor são paulino. E o mais incrível disso é que temos um goleiro nessa lista dos maiores artilheiros, né? Um goleiro à frente de muitos atacantes lendários do futebol brasileiro, e não só do futebol brasileiro, mas como do futebol sul-americano. O Rogério está na frente de muitos jogadores que fizeram história em outros clubes. Mas, falando aqui no Brasil, o Rogério está nessa lista também com 14 gols. E além dos 14 gols, tem o título conquistado em 2005. Inclusive, em 2005 foi o ano que ele mais marcou gols em Libertadores. Foram 5 gols. Ele estreou em Libertadores em 2004, marcando 2 gols. Mas a sua estreia foi contra o Alianza Lima, um gol de falta, e depois ele veio a marcar mais um gol em 2004. Em 2005, já citado, marcou 5 gols. Em 2006 marcou 3 gols. Em 2010 marcou 1 gol. E em 2013 marcou 3 gols, os 3 últimos gols em Libertadores que o Rogério fez. Bom, e o último da lista com 14 gols é o Washington, que também jogou pelo São Paulo, mas a sua participação marcante em Libertadores foi justamente no Fluminense em 2008. O Fluminense que fez aquela campanha bonita, aquela campanha heróica, digamos. O Fluminense eliminou gigantes do futebol, como o São Paulo, como o Boca Juniors, e o Washington foi marcante nessa campanha, marcando gols, inclusive contra o São Paulo, marcando 2 gols, e um deles foi o gol da classificação, contra o São Paulo, nos minutos finais do jogo, um gol de cabeça, um cruzamento de escanteio do Thiago Neves, e o Washington fez o gol e classificou o Fluminense na fase seguinte da Libertadores. Depois ele veio a jogar no São Paulo em 2009 e marcou 3 gols. Pelo São Paulo também em 2010, marcou 5 gols, os seus últimos 5 gols em Libertadores. Terminando a lista dos jogadores com 14 gols, cito os jogadores com 15 gols. E abrindo essa lista dos jogadores com 15 gols, cito um jogador que disputou atualmente em 2016 a Libertadores, que foi pelo Atlético Mineiro, que é o Robinho. O Robinho que fez história no Santos, foi campeão brasileiro com o Santos em 2002 e em 2003 o Santos jogou a Libertadores e foi vice-campeão, perdendo para o Boca. O Boca que era ainda aquele Boca com algumas peças remanescentes do time de 2000, mas o Robinho disputou sua primeira Libertadores
em 2003 e fez 4 gols. Em 2004, o Robinho jogou novamente Libertadores e também fez 4 gols. E em 2005, ele disputou sua última Libertadores pelo Santos. Perambulou pela Europa, e aí voltou para o Santos, mas não jogou Libertadores, foi para a China. E aí, no Brasil, retornou agora em 2016 e atuou na Libertadores pelo Galo e marcou apenas um gol. É um jogador que está em atividade em um time que vai disputar a Libertadores, certamente em 2017, e que pode aumentar a contagem dessa lista. Outro jogador com 15 gols e outro jogador que tem atividade por um time que vai disputar a Libertadores em 2017 é o Leandro Damião. Leandro Damião, que estreou em Libertadores, estreou em 2010 em um jogo, a finalíssima, e marcando gol. Foi em 2010 pelo Inter contra o Chivas na final da Libertadores. Ele estreou nessa final, fez um jogo apenas e foi nessa final e marcando gol. E o Leandro Damião ganhou certa notoriedade nesse período de 2010 a 2012, mais ou menos, onde ele vinha jogando bem, onde ele vinha se destacando, inclusive chegou à seleção brasileira. Leandro Damião era uma boa promessa, pelo menos no começo dos anos 2010, né? E aí no ano seguinte, em 2011, ele fez 4 gols, né? Fez um gol em 2010, 4 gols em 2011 e em 2012 ele marcou 6 gols pelo Inter. E aí depois ele começou a cair de produção, começou a jogar mal, teve uns problemas na justiça, foi vendido pro Santos. Talvez o pior momento da carreira dele foi no Santos, onde ele saiu brigado, foi pro Betis, não fez nada. Mas nesse imbróglio todo ele acabou jogando pelo Cruzeiro em 2015, onde ele marcou seus 4 últimos gols em Libertadores. Se permanecer no Flamengo, tem a chance de aumentar essa lista em 2017. E o último da lista com 15 gols, eu cito um dos injustiçados na seleção brasileira. Camisa 10 clássico, aquele camisa 10 cerebral que todo mundo gostava de ver jogar, independente do time em que jogava. Estou falando evidentemente do Alex, né? Não do Riquelme. Mas o Alex também é dessa escola do Riquelme de meia clássico, de último 10. O Alex estreou Libertadores em 99 pelo Palmeiras, estreou conquistando o título, né? O seu único título de Libertadores é com o Palmeiras em 99, aquele baita time que o Palmeiras tinha. E o Alex marcou 4 gols nessa edição de 99. Em 2000, o Palmeiras foi finalista contra o Boca Juniors e ele também foi um dos destaques do torneio, ao lado do Riquelme e ao lado do Luizão, que marcou 15 gols nessa Libertadores. Mas o Alex marcou 4 gols em 2000. Em 2001, também pelo Palmeiras, o Palmeiras foi semifinalista, perdeu para o Boca novamente, e o Alex também marcou 4 gols. 4 gols em 99, 4 gols em 2000, 4 gols em 2001. O Alex disputou sua última Libertadores em 2004 pelo Cruzeiro, né? Em um top 5, esse time do Cruzeiro entraria nos 5 melhores times de todos os tempos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez história em 2003, tríplice coroa, campeão de 3 torneios, estadual, Copa do Brasil e brasileiro. E em 2004 tinha tudo para ser campeão, era um dos favoritos, trouxe o Rivaldo. Mesmo com o Rivaldo, o Alex continuou sendo o melhor do time, o mais efetivo, o mais objetivo do time, o melhor realmente. E nessa Libertadores o Alex fez 3 gols, os seus 3 últimos gols em Libertadores. Na 10ª posição e com 16 gols, eu abro a lista dos 16 gols, aliás só tem 2, mas nessa posição em 10º eu abro com o Jardel. Jardel que dispensa comentários em Libertadores, né? Estreou pelo Grêmio em Libertadores em 95, fez 12 gols e logo emplacou o título da Libertadores com o Grêmio, né? No ano seguinte, em 96, o Grêmio foi longe na Libertadores, mas acabou sendo eliminado pelo América de Cali. E o Jardel, naquela Libertadores de 96, acabou marcando seus 4 últimos gols. 12 em 95 com o Grêmio, 4 em 96 com o Grêmio. Mas um fato curioso, 10 anos depois que o Jardel jogou a Libertadores com o Grêmio, em 96, 10 anos depois, em 2006, o Jardel voltaria a disputar uma Libertadores, no caso pelo Goiás. No caso, o Jardel disputou apenas 1 minuto. Na estreia do Goiás em Libertadores também, o Goiás venceu por 3-0 o Deportivo Cuenca. O Jardel jogou apenas esse jogo, apenas 1 minuto, entrou no final do jogo
e tem esse dado histórico, né? O Jardel tem partidas disputadas pelo Grêmio em 2 anos, sendo artilheiro máximo do Grêmio em 2 anos na Libertadores, mas também tem 1 minuto jogado pelo Goiás. E também com 16 gols em nono colocado, na nona posição, eu menciono, eu falo, eu clamo o nome de Zico, né? O Zico, que também é o maior ídolo do Flamengo, né? Para alguns, um dos maiores, para uma legião, para praticamente 99% é o maior ídolo do Flamengo de todos os tempos, o Zico, que também foi campeão com o Flamengo em 81. E nessa primeira Libertadores disputada pelo Zico em 81, que culminou no título posteriormente, o Zico marcou 11 gols notáveis. Em 82 ele marcou apenas 2 gols. Depois de 82 ele disputou em 83 novamente e marcou seus últimos 3 gols em Libertadores e pelo Flamengo. O Zico que fez história no Flamengo, o Zico que comandou a década de 80, o Flamengo também comandou a década de 80, ganhou tudo, todos os títulos possíveis também, e o Zico disputou Libertadores, venceu Libertadores e foi um dos artilheiros do Flamengo na Libertadores. Bom, de um monstro para o outro. Estamos falando de jogadores lendários agora, de monstros lendários, de monstros sagrados do futebol. E se eu falei de um monstro lendário, eu vou falar do maior monstro lendário de todos os tempos. Evidentemente, estou falando do Pelé. O Pelé que disputou a sua primeira Libertadores em 62 e venceu. O Pelé que disputou a sua segunda Libertadores em 63 e venceu. E sua última Libertadores foi disputada em 65 e não venceu. Se o Pelé tivesse disputado mais, se a Libertadores fosse um pouco mais antiga, certamente o Pelé teria feito mais gols e seria o maior artilheiro brasileiro em Libertadores. Não é o maior porque não disputou muitas, não disputou outras, disputou apenas 3. E nessas 3 o Pelé fez 17 gols, sendo 4 gols em 62, foi quando foi campeão pela primeira vez, 5 gols em 63, quando foi campeão pela segunda vez, e curiosamente, o ano que ele mais marcou gols em 65 foram 8 gols, o Santos não conquistou o título. Mas naquela oportunidade era muito difícil jogar a Libertadores contra um Peñarol e também tinha um Boca Juniors. Aliás, eu lembro de um jogo que eu vi, não que eu estivesse lá em loco, né, porque eu não nasci naquela época, dizem, mas eu lembro de um jogo, de um VT de um jogo que eu vi, Boca e Santos. O Santos foi campeão dessa Libertadores, mas o jogo foi uma carnificina, o Boca Juniors jogando em casa, e o jogo tomou outros rumos, o Pelé jogando muitos, o Boca batendo muito. O time do Boca sempre foi um time com aquela gana sul-americana, com aquela raça argentina que às vezes extrapolava nessa década. Eram verdadeiros esquadrões nesses anos, e o Pelé fez 17 gols em 3 Libertadores disputadas, e se tivesse disputado mais, certamente teria mais gols. Mais gols que o Pelé tem o Marcelinho Carioca, 18 gols no caso, né? Marcelinho que estreou Libertadores em 91 pelo Flamengo, e em 91 pelo Flamengo ele marcou logo 5 gols, ele tinha 20 anos, inclusive contra o Corinthians. O jogo foi 1-1 e o Marcelinho fez um golaço, como especialidade dele, de falta, né? E depois ele veio a marcar mais 2 gols em 93 pelo Flamengo, e aí se transferiu para o Corinthians, onde virou um dos maiores ídolos, né? E ele estreou na Libertadores pelo Corinthians em 96 e já marcou 4 gols em 96. Em 99 ele voltou a disputar a Libertadores, o Corinthians voltou a se classificar para a Libertadores com o título de 98. Em 99 ele disputou a Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final e ele marcou mais 4 gols em 99. E seus últimos gols em Libertadores foi em 2000, onde ele marcou 4 gols em 2000, somando 18 no total. Para você ver como o tempo está passando rápido, né? A última Libertadores que o Marcelinho disputou foi em 2000. A última Libertadores que o Marcelinho Carioca disputou na sua vida foi em 2000. E isso já faz 16 anos. E o ano que vem fará 17 anos se você assistir esse vídeo de 2017. Mas é incrível, o tempo está voando. E o Marcelinho, com 18 gols, fechou sua contagem em 2000 marcando 4 gols.
E o sexto maior artilheiro, também com 18 gols, é o Tita, né? O Tita que foi um multicampeão nos anos 80. O Tita que foi um goleador nato nos anos 80, jogou na seleção, mas também foi um multicampeão e de Libertadores. O Tita foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 81 e marcou apenas um gol naquela campanha do título do Flamengo. Em 82, marcou também um gol pelo Flamengo, e pelo Flamengo, em 84, ele jogou sua última Libertadores pelo Flamengo e marcou 8 gols. Foi a edição que ele mais marcou gols. Nesse meio tempo, de 81 a 84, ele foi emprestado para o Grêmio em 83. Foi quando ele conquistou a sua segunda Libertadores, né? E no Grêmio ele marcou 5 gols, e sendo importantíssimo naquela conquista, onde o principal nome era definitivamente Renato Portaluppi, que depois se tornou o Renato Gaúcho. Mas o Tita foi um jogador importantíssimo, marcando 5 gols. E depois ele voltou a marcar pelo Flamengo em 84, como eu já falei, mas a sua última participação em Libertadores, e com gols também, foi em 90 pelo Vasco, né? O Vasco tinha sido campeão brasileiro em 89, com o gol do Sorato contra o São Paulo, e disputou a Libertadores em 90. E o Tita foi contratado pelo Vasco e fez mais 3 gols em Libertadores, também seus últimos 3 gols em Libertadores. O Tita que foi um jogador formidável da década de 80 e fez muitos gols nessa década também. E o quinto maior artilheiro é o Guilherme. O Guilherme que começou a sua carreira no começo dos anos 90, no Marília, depois passou pelo São Paulo, Rayo Vallecano, e aí voltou para o Brasil e voltou para o Grêmio, para disputar a Libertadores pelo Grêmio em 1998, onde ele marcou 5 gols naquela edição. Sua primeira Libertadores foi jogando com a camisa do Grêmio. 5 gols marcados, e no ano seguinte ele foi para o Vasco, jogou apenas 2 jogos, porque naquela oportunidade o campeão da Libertadores já entrava diretamente nas oitavas de final. E o Vasco, que era o atual campeão de 98, em 99 entrou nas oitavas. O Guilherme foi pro Vasco em 99 e o Vasco pegou o Palmeiras, foi eliminado nas oitavas pelo Palmeiras, mas o Guilherme chegou a marcar um gol. E depois o Guilherme se transferiu no mesmo ano pro Atlético Mineiro, né? Foi vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, ainda no Atlético, disputou a Libertadores pelo Galo e fez 9 gols. Foi a sua melhor participação em Libertadores. Foi defendendo as cores do Galo Mineiro, marcando 9 gols. O Atlético foi eliminado nas quartas pelo Corinthians. O Guilherme foi o principal jogador do Galo naquela Libertadores. E a última Libertadores que o Guilherme disputou foi pelo rival do Galo, né? Foi pelo Cruzeiro em 2004. Cruzeiro que tinha sido campeão em 2003. E nessa Libertadores o Guilherme fez 4 gols. Seus últimos 4 gols em Libertadores foi em 2004, defendendo as cores do Cruzeiro. E na quarta posição, em quarto lugar, eu cito outro monstro sagrado do futebol. Campeão com a seleção brasileira da Copa do Mundo em 1970, estou falando logicamente de Jairzinho. Monstro sagrado do futebol, campeão com a seleção, campeão com o Botafogo, e foi no Botafogo que ele disputou sua primeira Libertadores em 1963. Naquela oportunidade ele fez apenas um gol. 10 anos depois voltou a disputar a Libertadores com o Botafogo novamente, marcando 4 gols. Mas não foi no Botafogo que ele fez história na Libertadores, foi no Cruzeiro, em 76. Tinha sido campeão da Copa do Mundo em 70, já era um jogador valorizado, já era um jogador notável no futebol brasileiro, e em 76 foi para o Cruzeiro, onde ele conquistou a sua primeira e única Libertadores. E o Jairzinho marcou 12 gols, só não fez mais gols do que o Palhinha, que daqui a pouco vamos falar do Palhinha, porque é o segundo maior artilheiro, já dei a dica, né? Mas o Jairzinho fez 12 gols nessa Libertadores, o Cruzeiro foi o grande campeão dessa Libertadores, e depois o Jairzinho, no ano seguinte, foi disputar a Libertadores pela modesta Portuguesa da Venezuela, né? Que até meados dos anos 90 era um time que sempre figurava entre os classificados venezuelanos na Libertadores. E o Jairzinho jogou em 77 e marcou apenas um gol. E a sua última Libertadores foi defendendo as cores do Jorge Wilstermann da Bolívia em 1981, e aí ele fez mais 3 gols e encerrou sua participação em Libertadores marcando gols. Jairzinho, que foi um monstro sagrado do futebol, fez história no Botafogo, mas no Cruzeiro foi onde marcou mais gols em Libertadores.
Bom, na terceira posição é outro jogador que pouca gente conhece. A exemplo do Iroldo, que estava lá no começo da lista. Na terceira eu cito o Célio Taveira. Célio Taveira, que teve sua passagem pelo Santos, jogou ao lado do Pelé na seleção do Exército, né? E também foi um grande ídolo do Vasco da Gama. E atuou pela Ponte Preta, pela Portuguesa Santista também. Mas foi no Nacional que ele conquistou a idolatria máxima, né? E em 67, 68, 69 e 70 ele disputou as Libertadores pelo Nacional de Montevidéu. E nesse período de 4 anos ele marcou 22 gols, se tornando um dos maiores artilheiros brasileiros em Libertadores, o terceiro maior artilheiro. Um paulistano que fez história no Vasco, mas também foi um grande ídolo do futebol uruguaio, é o terceiro maior artilheiro em Libertadores. E o segundo maior artilheiro brasileiro em Libertadores é o Palhinha primeiro, né? Porque teve o outro Palhinha que também jogou no Cruzeiro, também fez história no Cruzeiro, mas o Palhinha primeiro fez mais história. O Palhinha primeiro foi um dos grandes artilheiros do Cruzeiro, da história do Cruzeiro. Em Libertadores estreou em 75 marcando 7 gols e em 76 a glória do Cruzeiro, marcou 13, foi o artilheiro do Cruzeiro na Libertadores, marcando 13 gols. Foi um dos principais jogadores, se não o principal jogador naquela edição do título de 76. Teve um jogo memorável entre Cruzeiro e Inter nessa Libertadores, onde o Cruzeiro venceu o Inter por 5-4, depois veio a ser o campeão contra o River. Palhinha deitou nessa Libertadores, fez 13 gols e depois, no ano seguinte, em 77, se transferiu para o Corinthians e jogou a Libertadores pelo Corinthians e marcou apenas 3 gols. A sua última Libertadores foi justamente pelo rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro. E com o Galo marcou apenas 2 gols, mas foi realmente no Cruzeiro onde ele fez história no futebol e na Libertadores, sendo o segundo maior artilheiro brasileiro em Libertadores com 25 gols. E o maior artilheiro, em primeiro lugar, é o Luizão, né? O pentacampeão Luizão. Aliás, o Luizão foi campeão em praticamente todos os clubes que jogou. Foi campeão no Palmeiras, campeão no Vasco, campeão no Corinthians, campeão no São Paulo, campeão no Flamengo. Até no Paraná Clube, onde ele passou no começo da carreira, emprestado, ele ganhou o Campeonato Paranaense. Campeão, inclusive, com a seleção brasileira da Copa do Mundo em 2002. O Luizão foi um excelente atacante que o Guarani revelou nos anos 90. Certamente um dos melhores atacantes dos anos 90 do futebol brasileiro, o Guarani revelou. E aí o Luizão veio fazer história na Libertadores, já era um grande goleador na época do Palmeiras, foi pro La Coruña, aí voltou pro Brasil para jogar no Vasco. E no Vasco ele disputou a sua primeira Libertadores, conquistando inclusive o título em 98. Fazendo a dupla de ataque Luizão e Donizete, em 98 o Vasco conquistou a Libertadores e o Luizão marcou 7 gols naquela edição. Em 99, no primeiro semestre, o Luizão ainda atuava pelo Vasco. E na Libertadores, o Vasco entrou nas oitavas, pegou o Palmeiras e o Luizão fez um gol apenas. Depois o Luizão se transferiu no segundo semestre para o Corinthians, onde ele foi campeão brasileiro com o Corinthians também. E em 2000 foi o auge da carreira do Luizão, né? Nos anos 2000 até 2002, onde ele foi realmente para a Copa do Mundo. O Luizão fazia gols até em pensamento, né? Ele marcou 15 gols naquela edição de 2000. O Corinthians foi semifinalista, perdeu para o Palmeiras na semifinal. Mas o Luizão fez muitos gols apenas em uma edição. Foram 15 gols em apenas uma edição. Isso é muito gol. Isso é muito gol feito. O Luizão vivia o melhor momento da sua carreira. Depois as lesões atrapalharam. Mesmo assim ele não perdeu o faro do gol. E voltou a disputar a Libertadores em 2002 pelo Grêmio. E no Grêmio ele fez apenas um gol. E curiosamente, o Luizão foi campeão da primeira Libertadores que disputou. E foi campeão da sua última Libertadores que disputou também. Na primeira vez pelo Vasco e na última vez com o São Paulo. Com o São Paulo em 2005. Ele já era considerado veterano, já tinha seus 30 anos, mas foi uma peça fundamental naquele time de São Paulo campeão. E o Luizão marcou 5 gols naquela edição da Libertadores, a sua última edição de Libertadores, e o Luizão sendo um dos artilheiros do time. Bom, e esse é um dado histórico que pode mudar conforme alguns anos. Se o Neymar retornar para o Brasil, precisamente para o Santos, onde ele é ídolo, onde ele tem a sua idolatria máxima, o Neymar pode vir a fazer mais gols. O Robinho atualmente joga pelo Atlético Mineiro.
pode aumentar a sua contagem na lista. O mesmo vale pro Leandro Damião, que está no Flamengo. O Luiz Fabiano, se voltar a jogar pelo São Paulo ou por algum time que disputa a Libertadores, poderá aumentar a sua contagem. O mesmo vale para o Thiago Ribeiro. E os demais ficarão marcados na história, eternizados como grandes artilheiros que foram nos times que defenderam, aliás, na história do futebol. E antes de terminar, você pode conferir o clipe que nós fizemos com os gols desses grandes artilheiros que fizeram história no futebol brasileiro e da América do Sul também.